Tweet 8. O verbo estar imita o verbo ser e fica impessoal nos mesmos casos do verbo ser. Vejamos. O verbo estar também pode ser impessoal. Basta que indique tempo ou fenômeno da natureza. Está frio, fenômeno da natureza, conjunto vazio, terceira pessoa do singular. Está cedo, indica tempo. Será tarde demais, indica tempo. Terceira pessoa do singular, concordando com o conjunto vazio. Verbos impessoais, não tem todas as pessoas aqui nesta acepção. Tweet número 9. Estranhamente, o verbo ser, quando indica horas, concorda com o nome 3 horas, mesmo sendo impessoal. Vejam os exemplos. Isso, vejam bem, concordo com o nome 3. Observem, 1, 2, 3. O verbo ser, aqui indicando o tempo, deveria, segundo a regra anterior, concordar com o conjunto vazio. Mas estranhamente, como diz aqui, quando indica horas, o verbo ser concorda com o predicativo, com seu vizinho predicativo, com o 3. E a mesma coisa, o mesmo caso, está aqui, ó. Eram 3 horas, concordando com horas e não com o conjunto vazio. É uma espécie de exceção. Se fixou na língua essa construção e nós vamos explicar como uma exceção do verbo ser quando indica horas. Tweet 10. Mas a palavra dia mantém o verbo ser na terceira pessoa do singular, concordando com o conjunto vazio. Vamos ver, professor Deck. Isto. Essa palavra dia pode estar expressa ou elíptica, mas ela consegue deixar essa palavra que esse verbo ser fique impessoal. Afinal, indica tempo. Então, por isso que aqui temos o singular. Quando temos a palavra dia, hoje é dia 5, concorda com o conjunto vazio. Porque esse hoje é advérbio de tempo. É advérbio e não sujeito. Sujeito é um conjunto vazio. A mesma coisa aqui. Ontem era 10 de maio. Claro que está elíptica aqui a palavra dia. Era dia 10 de maio. Concorda com o conjunto vazio. Terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Então, no caso anterior, vimos que o verbo ser, quando indica tempo, concorda com seu vizinho 3, com seu predicativo 3, mas aqui volta a concordar com o conjunto vazio quando aparece a palavra dia, presente ou elíptica, como é este caso, imaginada, Tweet 11. Maravilha, hoje entendi. Todos os verbos impessoais nos dão a tradicional oração sem sujeito. É a oração com conjunto vazio na posição 1. Exato, vejam bem aqui os exemplos. Oração sem sujeito, oração sem sujeito. É uma oração, uma expressão com um verbo, forma a oração. E a oração começa com 1, 2, podem aparecer 3 e 4, Mas aqui, observem bem, o verbo impessoal nos dá a oração sem sujeito. O verbo impessoal, o verbo aqui, fazer calor, que indica fenômeno da natureza, nos dá a oração sem sujeito. Então, terceira pessoa do singular, mas oração sem sujeito, e a marca é o conjunto vazio, a marca adotada pela cinta gramática. Isto é bom porque em qualquer texto a gente coloca esse sinal, já mostra que fizemos a análise sintática e podemos mostrar como estamos interpretando a construção sintática daquela expressão. Tweet 12. A neopedagogia chama de sujeito indefinido ao tradicional sujeito indeterminado, para não confundir com o determinante determinado. Isso, vejam bem, determinante determinado. E se nós dissermos sujeito indeterminado, preferimos usar indefinido, que praticamente é sinônimo, mas ao menos não começa a confundir com aquela nomenclatura genérica que a cinta gramática adota, determinante determinado. Tweet 13. A neopedagogia simboliza o sujeito indefinido, indeterminado, com um X, como conjunto vazio. Buscou esse símbolo na álgebra. Isto, vejam bem, nós vimos antes que a oração sem sujeito é marcada com conjunto vazio aqui. Aqui também. Mas, quando o sujeito for indefinido ou indeterminado, como diz a gramática tradicional, nós colocamos um X para lembrar. Riscaram meu automóvel. Quem? Veja, o sujeito está indefinido. Existe, mas está indefinido. Briga-se por nada. Sujeito indefinido. Então, para lembrar este fato gramatical,
colocamos na ponta do sintegrama essencial o X buscado da álgebra. Tweet 14. Sujeito indefinido ocorre com um verbo no plural, sem identificar o agente da ação. Exato. Vejamos, temos duas maneiras de lembrar que o sujeito é indefinido. Tocando o verbo na terceira pessoa do plural, para lembrar que existe o ser que praticou esta ação, mas está indefinida, indeterminada. Tá? Então, roubaram meu lápis. Se alguém disser isso, ele está dizendo o fato e que alguém praticou, mas não diz quem é esse alguém, esse agente. Citaram teu nome na rádio, não diz quem citou. O sujeito fica indefinido, indeterminado. Um dos recursos de levar essa ideia de sujeito indefinido é tocar o verbo para o plural, fazer com que ele se flexione no plural. E existe o outro que nós vamos ver depois. Tweet 15. Sujeito indefinido ocorre também com verbos intransitivos ou com transitivos indiretos mais C. Vejamos. É a famosa partícula indeterminante do sujeito, ou partícula indefinidora do sujeito, do nome Então acontece com o verbo tocado para o plural, levado para o plural, como nós vimos antes, ou com C diante de verbos transitivos indiretos, que exigem complementos preposicionados, ou verbos intransitivos, os verbos que são completos, que não precisam de complementos. Então, precisa-se de remédios. Este C nos lembra que aqui temos sujeito indefinido, e temos aqui o intransitivo, aquele que não precisa de complemento, esse bem advérbio de modo. Então, nós temos aqui o sujeito indefinido, indeterminado. Precisa-se de remédios, vive-se bem. Então, sujeito X é indeterminado, indefinido. Tweet 16. Nas orações, alguém fez isso, muitos não vieram, temos sujeito simples, presente e não indeterminado, como propõe a gramática tradicional. A gramática tradicional diz que aqui temos o sujeito assim, indeterminado. Ora, ele está aqui presente, nós vemos, tá? Em carne e osso, provoca concordância. Então, o sujeito aqui é alguém simples. É que a gramática tradicional, em certos capítulos do seu ensino, adota critério semântico. Então, no fundo, alguém é indeterminado também, mas está aqui presente, em carne e osso, dá para se contar as letras, os fonemas. Então, aqui para nós, o sujeito está aqui, alguém. É um pronome. Pronome é no lugar do nome, significa no lugar do nome. Muitos não vieram. Aqui também. Chega a provocar concordância. Como é que podemos dizer que se trata de sujeito indeterminado? Claro, alguém poderia argumentar, mas preferimos dizer que está aqui um sujeito simples está escrito e se ouve. Então, ocupa a posição 1, posição 2, posição 3. Posição 1, 4, 2.